Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Na parte 1, 7 hábitos dos bons pais e dos pais brilhantes. Dentro dessa parte 1, a gente está vendo o segundo hábito, que é bons pais nutrem o corpo, pais brilhantes nutrem a personalidade. E dentro desse item, desses hábitos, né, dos bons pais que nutrem o corpo e os pais brilhantes que nutrem a personalidade, tem um outro itemzinho, um subitem. O pessimismo é um câncer da alma. Você pode não ter dinheiro, mas se for rico em bom senso, será um pai ou uma mãe brilhante. Se você contagiar seus filhos com seus sonhos e entusiasmo, a vida será enaltecida. Se for um especialista em reclamar, se mostrar medo da vida, temor pelo amanhã, preocupações excessivas com doenças, estará paralisando a inteligência e a emoção deles. Sabe quanto tempo demora um conflito psíquico sem tratamento e sem fundo genético para ter remissão espontânea? Às vezes 3 gerações. Por exemplo, se um pai tem obsessão por doenças, um dos filhos poderá registrar essa obsessão continuamente e reproduzi-la. O neto poderá tê-la com menos intensidade. Somente o bisneto poderá ficar livre dela. Quem estuda os papéis da memória sabe da gravidade do processo de transmissão das mazelas psíquicas. Demonstre força e segurança aos seus filhos. Diga frequentemente a eles: a verdadeira liberdade está dentro de você. Não seja frágil diante de suas preocupações. Enfrente as suas manias e ansiedades. Opte por ser livre. Cada pensamento negativo deve ser combatido para não ser registrado. O verdadeiro otimismo é construído pelo enfrentamento dos problemas e não pela sua negação. Por isso, as palestras de motivação raramente funcionam. Elas não dão ferramentas para gerar um otimismo sólido, que nutre o eu, como líder do teatro da inteligência. Por isso, a linha deste livro é da divulgação científica. Meu objetivo é dar ferramentas. De acordo com as pesquisas em universidades americanas, uma pessoa otimista tem 30% de chances a menos de ter doenças cardíacas. Os otimistas têm menos chances ainda de ter doenças emocionais e psicossomáticas. O pessimismo é um câncer da alma. Muitos pais são vendedores de pessimismo. Já não basta o lixo social que a mídia deposita no palco da mente dos jovens, muitos pais transmitem para eles um futuro sombrio. Tudo lhes é difícil e perigoso. Estão preparando os filhos para temer a vida, fechar-se num casulo, viver sem poesia. Nutra seus filhos com um otimismo sólido. Não devemos formar super-homens, como preconizava Nietzsche. Eu não sei falar esse nome. Pais brilhantes não formam heróis, mas seres humanos que conhecem seus limites e sua força. Essa questão do passar hereditário, naquilo que você pensa, sente para o teu filho, que já veio dos seus avós, dos seus bisavós, eu senti isso na pele. Eu posso dizer de carteirinha como é que foi, né? A minha avó era pessimista pra caramba, briguenta, arrumava encrenca pra caramba com meu avô. Minha mãe tinha ela, a minha tia, a irmã dela e o meu tio. A minha avó era aquele tipo de pessoa que ela tinha uma bondade no coração, mas ela era ranzinza, era chata. Aquela pessoa que tudo reclama, que nada tá bom. Toda vez que chegava perto dela, eu era pequenininha, né? E toda vez que chegava perto dela, ela sempre tinha um defeito. Se eu ia na casa dela de bermuda, mas uma menina andando de bermuda, mostrando as pernas, isso é feio. Tá bom, então eu vou de saia. Botava a saia até o joelho. Não, mas saia? Você vai querer brincar, abrir as pernas para poder correr, para poder sentar no chão? Não, saia tá errado. Você ia de calça? Nossa, mas tá tão quente hoje, essa menina de calça, ela vai assar. Então, é aquele tipo de pessoa que tudo tá ruim. A minha avó era assim, a mãe da minha mãe. Aí chegou a vez da minha mãe. A da minha mãe todo mundo tinha defeito, só ela que não. Ela era perfeita, tudo tinha que ser do jeito dela. Tanto é que eu não tive contato com a família do meu pai.
porque a família do meu pai ninguém prestava. E eu não conhecia a família do meu pai. Eu fui conhecer depois de adulta. Para minha mãe, ninguém prestava da família do meu pai. Só ela que prestava. Entre ela e a irmã dela existia uma rivalidade. As duas viviam competindo. Uma comprava fogão, a outra comprava. Uma comprava geladeira, a outra comprava. Então, para minha mãe, sempre tudo estava ruim. Nunca ela estava bem. Ela tinha que sempre ter mais para mostrar que ela tinha mais. Como diz, né? Esfregar na cara do outro que ela podia, mesmo sem poder. Muitas vezes fazia dívidas assim horríveis que era difícil de pagar. Mas e reclamava das dívidas. Então, as reclamações da minha avó passou para minha mãe. Quando chegou a minha vez, eu falei, e agora? Eu me peguei reclamando muitas vezes de coisas assim que eu via que era reflexo do que aconteceu na minha educação. Algumas reclamações que eu fazia do tipo, eu tinha mais razão do que a pessoa que estava do meu lado, a minha família era melhor do que a família da outra pessoa, o meu estilo de vida era melhor do que o da outra pessoa, então eu era mais soberba do que a pessoa que estava comigo, meu marido, no caso. Então eu nunca deixava ele tomar atitude, porque na casa da minha mãe quem tomava atitude era ela, na casa da minha avó quem tomava atitude era minha avó. Então eu herdei aquela questão do reclamar algumas coisas, já não era tudo que eu reclamava, mas eu tinha aquela coisa do eu vou na frente, você só tá aqui para me apoiar, porque quem vai fazer, quem vai decidir sou eu. Quando eu vi que isso não estava dando muito certo, foi um tempo que ele mentiu para mim. Ele queria fazer algo que eu não queria. Então ele foi lá e fez escondido. Aí foi aonde deu aquele choque em mim. Falei, ele mentiu para mim, ele me traiu. Aí você se faz de vítima. Você fala, não, eu não fiz por merecer isso. Olha só, era meu companheiro, era a pessoa que estava comigo para tudo, para o que daí vier. E agora ele me traiu. Então de primeira você ainda se vitimiza. A minha mãe se vitimizava, a minha avó se vitimizava. Passou mais um tempo, eu fiquei viúva. Aí eu falei, caramba, quem será que errou de verdade? Porque agora ele não tá aqui. Eu queria dar um castigo nele, eu tirei ele de casa, para ele poder sentir falta da família, para ele cair na real das mentiras que ele falou, né? Porque até então eu era vítima. Só que agora ele não tá mais aqui. Não dá mais para fazer pazes, não dá mais pra gente poder retomar o casamento. O maior castigado nessa situação toda não foi ele que saiu de casa para pensar no erro que fez, mas eu, que não deixei ele voltar para casa, querendo castigar ele, mas eu não sabia que ele não ia voltar nunca mais para mim. Então, quando aconteceu isso, aí teve uma transformação da Patrícia. Parte daquele lado, eu sei tudo, eu conduzo tudo, morreu ali, no caixão, junto com meu marido. Porque aí eu percebi que eu precisava das pessoas, que não era eu para tudo. Que em algum momento alguém ia ter que fazer algo para mim. E o que é pior, depois veio a poliomielite, que hoje eu não dou um passo na rua se não for segurando no braço de uma pessoa. Eu preciso de uma pessoa para me apoiar em pé. Que até uma bengala é perigoso eu usar e cair. Então hoje eu preciso de uma pessoa para ficar em pé, que dirá para tomar qualquer atitude na minha vida. Então caiu aquele lado egoísta, orgulhoso. Desculpa, gente. Caiu. Foi preciso vir uma dor desse tamanho para me ensinar a ser mais humilde e quebrar de uma vez por todas essa corrente do lado egoísta e orgulhoso que mãe e avó tinha. De achar que sabe tudo, que resolve tudo e que elas são o máximo, né? Eu achava que eu era o máximo. Então, se quebrou agora, na terceira geração. Aí, vem o meu filho. O que aconteceu? Ele acha que ele resolve tudo sozinho. Ele acha que é só ele que tá certo. Então, ele não teve contato com a Bisa, ele não teve contato com a avó, bem dizer, e depois dos 25 anos não tá tendo contato comigo. Então, eu não sei, o Augusto Cury não coloca aqui se isso pode estar na genética também. Eu não entendi dessa forma, eu entendi que o comportamento espelha no comportamento do outro. Mas como ele não teve
todo esse amparo de família, da onde é que está vindo o orgulho dessa criatura? De achar que só ele que tem razão, que os outros não têm razão. Então isso pode acontecer. Pouco que ele teve de lidar com pessoas como eu, que tinha esse orgulho, já foi o suficiente para despertar nele esse tipo de sentimento. Como é perigoso as nossas ações mediante aos nossos filhos e alunos, né? Porque eu sempre faço como é que fala? Eu sempre faço aquela comparação daquilo que a gente está sendo enquanto pai e professor. Então, mediante a filhos e alunos, olha só o estrago que a gente pode fazer, porque eles olham para a gente e repetem. Não precisa de muito tempo de convivência. Eu já vi alunos que comportado na minha aula, bonzinho na minha aula, pegava um professor mais espoleta, mais largado, aquele professor que não liga para disciplina, e o aluno fica completamente transformado. Virar indisciplinado assim, ó, da noite para o dia, porque teve o contato com aquele professor que é indisciplinado. Então, nós somos, assim, muito importante como referência na vida de alguém, do nosso aluno, do nosso filho. Aquilo que nós estamos fazendo, eles estão observando, eles estão aprendendo pelo que nós estamos fazendo, não só pelo que nós falamos, principalmente pelo que nós estamos fazendo. E o erro, ele vai sendo incutido e vai aflorando com o passar do tempo naquele ser. Essa questão do pessimismo, se você plantar 2, 3 palavras pessimistas na vida de uma pessoa, durante o dia, você encontra uma pessoa, um exemplo, não precisa ser nem de convivência, você encontra uma pessoa na rua, a pessoa pergunta a você, e aí, como é que você tá? Ah, eu tô tendo um dia assim horrível, nossa, se eu pudesse apagar esse dia da minha mente, nossa, isso já aconteceu, isso, aí você escuta tudo que a outra falou. Você estava bem, mas quando terminar a conversa, vai sair com dor de cabeça, vai sair com ânsia no estômago, você vai sair de lá desnorteado, você já não lembra mais o que você ia fazer. Se você tinha algo para fazer, você já perde a vontade. Ah, não, quer saber? Eu deixo para outro dia. Não sei o que foi que me aconteceu, que agora eu não quero mais fazer. Na verdade, aquele pessimismo é uma energia e ela contamina e ela impregna. Nós somos tipo radiações, né? Nós geramos essas radiações, positivas e negativas. Então, dependendo daquilo que você fala, vai para outra pessoa e ela capta aquilo, ela pega para ela e vice-versa. Você também pega dos outros. Então, não existe macumba, por exemplo. Né? A pior macumba que tem é a energia que é dispensada naqueles objetos, nos utensílios que eles utilizam ali, para chamar um espírito, ou para pedir alguma coisa, ou para pagar alguma coisa. É a energia que está concentrada naquelas coisas ali. O objeto em si não tem valor nenhum, mas a energia que está nele tem. Você vai na casa de uma pessoa, né, e tem lá um objeto lá, um de enfeite, por exemplo, né? Esse daqui é para odorizar, para deixar cheirosinho no ambiente. A pessoa chega aqui e elogia isso daqui, mas com ar de inveja, né? Ah, eu queria ter um desse na minha casa. Nossa, Patrícia, que lindo, que cheiroso, que não sei o quê. Quando a pessoa vai embora, o negócio cai da mesa e quebra. Adivinha o que foi? É a energia. Ficou impregnada uma energia de inveja ali. Então, assim como nós temos energia desse nível, nós temos a energia pessimista. E essa energia pessimista, se a gente alimentar ela nos leva até a morte. Porque se você perguntar para um cara que tentou se matar, um cara que está exercitando o suicídio, ele vai falar que tudo começou no negativismo do dia a dia, de não achar graça, de achar revoltado diante de algumas situações. O pessimismo foi tomando conta dele, deu aquele vazio, sem sentido nenhum de vida, sem vontade, desanimado. O pessimismo é só um degrau para chegar, inclusive, até um suicídio. É por isso que hoje a gente vê tantos jovens querendo se matar, com 8, 9 anos de idade, criança falando que quer se matar. Porque bate neles um pessimismo, uma falta de por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Para que eu sirvo?
E geralmente quando você dá bronca no filho, antigamente você dava uma bronca no filho, uma chinelada, olhava feio, a criança tinha aquele respeito pelo pai. Eu fui criada assim, eu olhava para minha mãe olhava torto para mim, eu falei, ixi, já aprontei. Então era só uma questão de medo, de respeito e logo passava. Hoje não, se você olhar feio para um filho, ele já fica, ela não gosta de mim, ela tem bronca de mim, tudo ela tá vendo o lado negativo. Minha mãe não me enxerga, eu não sei nem por que ela me teve, então fica aquele vitimismo todo. Hoje em dia tá muito isso. Que a gente fala que é a geração Nutella, né? Essas crianças de hoje, esses jovens de hoje, eles estão muito frágeis emocionalmente. Eles não aguentam a carga que nós aguentamos lá atrás. Lá atrás, a gente não podia ver um olho torto de pai e mãe. A gente não podia ver o tipo, a mãe falava assim, Patrícia, pronto. Quando a mãe falava filha, estava tudo certo. Eu tinha feito coisa certa. Mas se a mãe falasse Patrícia, pronto. Eu já sabia que eu tinha aprontado, que alguma coisa ia vir ali. Mas eu só tinha respeito e medo. Algumas vezes eu tinha medo, porque eu apanhava. Então doía. Eu não queria apanhar. Mas eu não ficava pessimista, eu não ficava vitimista diante daquela situação. Ai, minha mãe não me ama. Ai, minha mãe não gosta de mim. Ai, eu queria morrer, porque minha mãe não tá nem aí pra mim. Não, isso nunca me passou pela cabeça. Era uma geração de ferro, era uma geração forte. A gente era materialista, a gente era duro na queda. Eu quebrava braço na rua e voltava para casa com o braço quebrado. E eu tinha medo de contar para minha mãe, eu caí, doendo o braço, toda lascada, mas eu tinha medo de falar, mãe, eu tava brincando e caí. Porque toda vez que eu quebrava o braço, ela falava, vai, não, todas as férias suas. Então, eu não queria ouvir aquele monte de oratória, porque eu quebrei o braço. E medo ainda de ela querer me bater, porque eu quebrei o braço. Hoje não, ixi, se a molecada quebrar um braço, meu Deus do céu. Se tem que ficar de molho 3 meses, eles ficam 6. Porque eles são muito frágeis. Essa molecada que tá aí é muito frágil. Emocionalmente, eles são muito frágeis. Então, para você ligar a tomadinha do pessimismo neles, é 2 palitos. Então, precisa, muitas vezes, hoje em dia, de terapeuta, psicólogo, neurologista, para poder ajudar o pai e a mãe a aguentar uma barra pesada como essa. Aí, o porquê que essas gerações que estão chegando são tão assim sensíveis, tão melindradas, eu realmente não sei explicar. Mas na sala de aula eu já estava vendo nos últimos anos isso acontecer. Alunos que você não podia falar assim, vai sentar, o aluno já abria o bocão. Você não gosta de mim, eu vou contar para minha mãe. Eu só mandei você sentar, criatura. Você estava em pé, eu não quero que fique em pé. Aí você tem que ficar se justificando para uma criatura de 6, 7 anos de idade. Chega a ser ridículo. Então, a nossa juventude foi outra geração, uma geração forte. Agora, essa geração que está aí, eu sinceramente, gente, eu já li, já busquei saber por quê e eu não consigo entender. São espíritos mais elevados intelectualmente, mas não são espíritos elevados emocionalmente. Essa parte espiritual eu já entendi. Então, se eles não são elevados emocionalmente, lógico que esse desequilíbrio do emocional vai ser grande cada vez que tiver uma barreira. Mas a gente vê que as famílias se empenham cada vez mais em dar coisas às crianças, materiais, em dar a sua presença. Em alguns casos, a gente vê pais se desdobrando para ser ali fiel ao filho. Chega final de semana, quer estar ali junto com o filho, quer ser amigo, quer estar junto mesmo, que eu falo. E alguns pais que eu conheço, eles querem ir... Onde você vai, Mike? Eles querem ir com o filho para shopping, eles querem estar com o filho num cinema. Eu vejo pais querendo ser presente, coisa que os nossos lá atrás falavam, não, eu estou trabalhando, não tenho como ficar com você. Você vai brincar enquanto o pai vai trabalhar. E a gente sobreviveu a tudo isso. A gente não tinha esse lado pessimista, eu vou me matar porque meu pai não olha na minha cara. Hoje tem isso. Então é muito perigoso. Quando começa a aflorar um pessimismo na família, tem que ser tratado com especialistas e entre a família. Então, nós que somos espíritas, a gente fala muito do evangelho no lar, que ajuda a amenizar o ambiente.
ir numa religião, praticar sua religiosidade, praticar o bem às pessoas, procurar ser útil, para que não se deixe levar pelo pessimismo que também é bombardeado pelas mídias. Você liga a televisão, você liga a internet, você vê um monte de coisa ruim, você é chumbado por coisas ruins e acaba se deixando levar. Então, tratar o pessimismo é curar a alma de um verdadeiro câncer que vai matando de pouquinho em pouquinho a pessoa, até ela chegar, inclusive, nos finalmente aí, que é esse estrondo de molecada se matando, cometendo suicídio. Nós temos que combater isso antes que isso atinja a nossa família. Eu já ouvi do meu filho que ele quer se matar. E para uma mãe, isso dói demais. Dói demais, demais, demais. Eu não posso colocar para vocês o tamanho de uma dor de ouvir que um filho quer se matar. Você dá tudo pro cara e ele não sente que tem tudo. Para ele tá faltando alguma coisa, tá incompleto, tá vazio. Em algum dado momento ele foi alimentando o pessimismo dele, ao ponto de achar que ele é um Zé Ruela, que ele é um ninguém, que ele não serve para nada, que ninguém gosta dele, que ele não sabe por que tá vivo, que não faz diferença nenhuma ele tá vivo ou não, e essas coisas foram aumentando. Isso porque somos espíritas, temos uma religiosidade praticada, não é só da boca para fora. Tem exemplo da mãe que trabalha dia e noite, noite e dia, para dar o sustento da casa, para dar as coisas, né, material, e procura estar presente. Não foi o suficiente. Tem alguma coisa ali dentro que não trabalhou, não acompanhou. Ficou o lado negativo. Ficou ali, pegando no cérebro dele. Ele tem coisas, tem conquistas e ele tá sempre se sentindo vazio. Tá? Tem sempre um rombo dentro dele. E alguns seres são assim. Você pode dar tudo, mas o cara ainda tá faltando. Porque o pessimismo é maior do que a gratidão. O contrário do pessimismo é a gratidão. Temos que desenvolver nas criaturas gratidão. Deu certo? Grato. Deu errado? Grato também. Porque talvez alguma coisa pior ia acontecer ainda. A gratidão é o contrário do pessimismo. Então a gente tem que desenvolver nessa molecada gratidão. É isso. Fiquem com Deus.